Bora lá, pessoal. Aqui nesse vídeo eu vou explicar aqui como é a nossa configuração do agente. O nosso agente é um pouco mais complexo do que alguns do mercado. A gente oferece aqui bastante configuração e formas de adicionar informações a ele, correto? Algumas informações elas estão particionadas aqui nas nossas configurações, mas não necessariamente é obrigatório você preenchê-las do jeito que está aqui. Você pode simplesmente, se você já tiver aí um prompt pronto de outro agente, você pode vir e colar ele, por exemplo, aqui, né, nas configurações, aqui nas instruções personalizadas. Mas eu vou explicar aqui como é que funciona normalmente o nosso sistema, certo? O nome do negócio, descrição do negócio, o segmento, você pode adicionar e o seu agente vai passar a responder com essas informações. E-mail, telefone, nada disso é obrigatório, mas caso você já queira, o prompt ele já vai estar lá configurado em relação a isso. Os horários é importante porque a gente tem scripts que ajudam o agente a identificar o dia da semana e passar o horário corretamente, inclusive se é almoço, se é horário de almoço, ou se é uma data especial. Assim como no Google Meu Negócio, você adiciona se no feriado você vai estar aberto ou fechado, você também adiciona aqui em datas especiais, porque aí o seu agente automaticamente no dia vai informar que o negócio está fechado, não está sendo atendido. Isso aí é interessante. E essa configuração também faz com que seu agente lá no card, nessa configuração aqui, ó, ele saiba o horário de funcionamento e só responda no horário comercial ou fora do expediente, né? É, Depois disso, a gente tem aqui a configuração de comportamento. O nome do agente, né? Por enquanto ele é obrigatório, mas a gente está trabalhando para não ser mais obrigatório. O gênero, o tipo de comunicação, amigável, casual, entusiasta, formal, o nível de formalidade e aqui algumas configurações legais. É, a desativação após intervenção humana, que seria desativar o agente para o contato no qual o atendente humano falou. Então, basta a pessoa que está no WhatsApp falar com o contato que o agente ele é desativado na mesma hora, para de responder. Então, você pode configurar para ele ser desativado automaticamente depois de um tempo, caso você queira que ele volte a falar com esse contato, ou permanentemente, né? Se você quiser que ele seja desativado e nunca mais volte a falar, e você pode ativar isso novamente, lá no chat, isso a gente vai mostrar mais na frente, certo? Você pode habilitar a interpretação de imagens. Esse prompt pequeno aqui serve para lhe ajudar, para o agente procurar detalhes na imagem que sejam importantes para você, né? Se você quer que o seu agente interprete contas de energia, algo do tipo, é interessante você adicionar informações aqui para ele ler a conta de energia, no caso, né? Habilitar respostas em áudio. O agente ele já entende áudio quando recebe um áudio, mas você pode habilitar para ele responder em áudio também, né? Ou apenas responder em texto do jeito que está aqui, ele responde apenas em texto. O modo de mensagem, se você quer que ele envie a mensagem completa em uma mensagem apenas, ou múltiplas mensagens. Quando é múltiplas, por exemplo, ele reparte a mensagem em três partes e envia três vezes, deixa ele mais humanizado. E o tempo de buffer de mensagens. Isso quer dizer que é o tempo que o agente espera que o seu cliente termine de enviar mensagens. E o comportamento normal é que o humano envie mensagens partilhadas, tipo um olá, manda mensagem, bom dia, manda mensagem, qual o valor, é outra mensagem, então 18 segundos ou mais. É interessante para ele reunir todas essas mensagens e fazer apenas uma resposta.
né? Aqui é ativar a assistência humana. Você pode adicionar aqui regras de como se o agente vai estar chamando um atendente humano baseado nas regras que você adicionar aqui, qual é a mensagem que ele vai enviar. E você também adiciona aqui o número do responsável que vai receber essa mensagem, né? Instruções personalizadas. Você coloca as instruções que você quiser, nada impede. E aqui, basicamente, apesar de estar separado, tipo, mensagem de saudação, fora de horário, regra, né, informações de negócio, elas estão separadas aqui para facilitar a vida de quem não entende mais ou menos como funciona o atendente de IA. Mas no final das contas, todas essas informações elas são convertidas em um prompt só apenas e enviada para a inteligência artificial. Então, você não é obrigatório você preencher nada disso. Isso não é obrigatório. Você pode colocar todo o seu prompt, se você tiver pronto já aqui mesmo, em instruções personalizadas, que no final das contas vai funcionar do mesmo jeito. Aqui em instruções do mesmo jeito, ela facilita a vida de quem ainda está aprendendo como funciona um prompt de um agente IA. Então você pode adicionar instruções e referências para o seu agente, fazendo com que ele tenha mais informações sobre o seu negócio, né? É interessante também que você fique de olho aí na quantidade de caracteres. Quanto mais caracteres, pior para o seu agente, porque ele pode vir a alucinar com um prompt tão grande. Como eu já falei, tudo isso vira só um prompt mais na frente. E mídias, você consegue adicionar vídeos e imagens, né, para o seu agente estar respondendo aí e enviando para os seus clientes. Você pode adicionar a descrição e as regras de envio dessa imagem, que aí ele vai estar enviando e pode reforçar as instruções de quando ele pode enviar essas imagens, e aí o seu agente envia imagens para o seu cliente, certo? Em documentos, seria como se fosse uma base de conhecimento, né? Você pode adicionar aí informações de planilhas ou PDFs que venham a estar no Google Drive. Por exemplo, o importante é que você defina para qual agente especialista, para qual área essa base de conhecimento vai estar disponível. Então, por exemplo, se eu adicionar aqui em produtos e colar aqui o link do Google Drive e adicionar, certo? Ele vai validar e vai subir aqui a informação. Ele está pendente porque essa base de conhecimento ela é convertida em informações para o banco de dados vetorial e fica disponível para o agente de produtos essas informações no banco de dados vetorial para caso o agente supervisor envie uma pergunta para o agente especialista de produtos, o agente de produtos tem acesso a essa base de conhecimento e acaba respondendo para o seu cliente com as informações que contém no arquivo, né? Basicamente é interessante que você também analise se a base de conhecimento já foi configurada normalmente. Alguns arquivos tendem a dar erro por conta da integridade do arquivo, né? Mas você consegue conferir mais na frente, certo? É interessante também que você possa vir a olhar e verificar o log e se o agente supervisor chamou o agente especialista para tais respostas. Isso aí eu vou explicar no próximo vídeo da parte de configurações avançadas. Aqui em integrações a gente tem algumas integrações, certo? Que a gente tem já nativa, mas a gente não vai passar a ter outras. Vamos liberar aí a nossa API e você vai poder fazer várias integrações do jeito que você achar melhor. Então, temos aqui integrações com o Blamp, o e-commerce Mercado Pago, né? E números ignorados são aqueles números que o agente ele nunca vai responder para essas pessoas. Familiares, funcionários, fornecedores,
Pessoas que não fazem sentido o agente estar respondendo, basta você adicionar aqui os números que o agente nunca vai estar respondendo para essas pessoas e que no caso a gente já tem esses números aqui, ele nunca vai estar e você também não gasta aí tokens nem nenhuma informação com o seu nenhuma informação, não vai estar respondendo, não vai estar gastando nada com a OpenAI aí em relação a isso. É importante você estar vendo. Pronto. Voltando aqui à parte de documentos, a gente consegue ver aqui, ó, em ver dados, as informações vetoriais do arquivo que a gente subiu, tá vendo? Isso aqui é uma alteração no arquivo de forma que o agente ele consegue analisar e buscar informações. Esse texto que aparentemente está bem bagunçado, mas não é assim mesmo. Isso aqui fica disponível para o agente. Ele está respondendo, mas apenas o agente de produtos. No próximo vídeo aí, eu vou estar explicando aí como é que funciona a nossa parte de multi-agentes e como é que é a dinâmica de respostas e perguntas entre eles.